Zambelli disse se arrepender do dia da perseguição armada e se vê abandonada por Bolsonaro. Deu ruim, né, Zambelli? Com maioria no STF para condenar Lica Sala, a deputada disse que esperava apoio do ex-presidente. Mas não teve, né, Zambelli? Não teve. Renata Galfi, a deputada federal Carla Zambelli do PL, disse arrepender do episódio em que perseguiu um homem com uma arma em punho na véspera da eleição de 2022. Em São Paulo, deveria ter entrado no carro e ido embora. Coitada da Zambelli, né, Rafael? Fez aquela merda contra o Luan Araújo e agora tá nessa, né? Ela se vê abandonada por Jair Bolsonaro, de quem era uma das principais aliadas, e discorda do ex-presidente, que acredita ela a derrota para Lula naquele pleito. Não só eu, como outras pessoas também perderam a amizade do presidente no momento em que precisaram, afirma. Na última semana, o STF, o Supremo Tribunal Federal, formou maioria para condená-la a 5 anos e 3 meses de prisão, em regime semiaberto, e a perda do mandato por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma. O julgamento está suspenso. Porta-voz de destaque do discurso bolsonarista contra as urnas, ela ainda buscará reverter no TSE uma condenação por desinformação. Para representar a direita nas eleições de 2026, Zambelli defendeu nomes como Michele Eduardo Bolsonaro. Após a entrevista, a deputada procurou a reportagem e disse ter mudado de ideia sobre a resposta, afirmando ser muito cedo para falar sobre um cenário ainda não definido. Ela ataca o Bolsonaro, bota a mulher dele e o filho e depois recua, né, Zambelli? Que zona, né, fia? Como a senhora define o seu momento atual? Carla Zambelli, estou num momento muito difícil politicamente falando. Nunca imaginei passar por uma situação dessa. Uma possível prisão por um crime que não cometi. Considero isso uma perseguição política. Zambelli está com a cara nem arde, né? Na última segunda, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse: a Carla Zambelli tirou o mandato da gente sobre o episódio com a arma. Como é que você avalia essa fala? Eu discordo do presidente Bolsonaro, eu acho que atrapalhou sim, mas não teve vários dias de divulgação dessa imagem. Foi simplesmente meio-dia, não acho que tanta gente assim tenha mudado de opinião em relação ao voto que daria. É um peso bastante grande ter ouvido aquilo, pesou bastante nas minhas costas. Na verdade, desde 2022, eu enfrento depressão por conta desse episódio e tive vários momentos bem ruins. Ter ouvido isso dele me deixou bastante chateada. A senhora se vê, de certa forma, abandonada pelo ex-presidente Bolsonaro? Sim. O que a senhora esperava? Acho que esperava apoio. Desde 2013 eu apoio o Bolsonaro, antes como ativista, mas nas causas dele, ajudei na eleição de 2018, durante todo o seu governo. Eu acho que eu fui uma das pessoas mais linha de frente dentro do Congresso para poder defender o governo e o presidente. Esperava ter algum tipo de retribuição em relação a isso, ou seja, contar com a amizade dele nesse momento difícil. Mas acho que não só eu, como outras pessoas também perderam a amizade do presidente no momento que elas precisaram. Ouviu a Joyce, hein, Carla? Ouviu a Joyce. A senhora pretende ir a algum ato a favor de Bolsonaro, como no dia 6 na Avenida Paulista? Não. Eu não vou no dia 6 de abril, porque é sobre anistia. Se chegar na Câmara para votar, eu vou votar a favor da anistia, mas não posso agora me colocar em risco no meio do julgamento. E as manifestações a favor do ex-presidente que vão acontecer fora essa? Não sei, ainda não pensei em ir ou não, mas a princípio não. Em 2023, em entrevista à Folha, a senhora disse que Bolsonaro deveria ter sido claro sobre o que pensava, dizendo que as pessoas saírem dos quartéis e também deveria estar no Brasil no momento para liderar a oposição. A senhora mantém essa avaliação? Mantenho. Eu acho que ele tinha que estar no Brasil e tinha que ter falado para as pessoas saírem de frente do quartel. Deveria ter esclarecido ou ter feito a live lá fora, falado: já estou fora do Brasil, agora não tem mais chance de voltar atrás, e pedir para as pessoas irem embora. Isso evitaria o que aconteceu depois. O ex-presidente ainda se coloca como possível candidato, apesar de estar inelegível. Como é que a senhora vê o cenário para 2026? Quem poderia representar a direita? Tem a Michele, que é a esposa de Bolsonaro, uma excelente candidata. Eu acho que é uma pessoa boa.
e deveria ter o apoio do presidente. O Tarcísio de Freitas também é outra opção. Só espero que a gente tenha isso tido com antecedência, que nos digam com antecedência para a gente poder trabalhar. Ele, Tarcísio, hoje é uma pessoa que também agrada também a esquerda, agrada o sistema, porque ele tem uma certa entrada pelo STF, tem amizade de alguns ministros. Eu acho que talvez o Tarcísio seja um bom nome na perspectiva do Bolsonaro. Tá falando que o Bolsonaro quer se anistiar, né? E na sua perspectiva, o Eduardo Bolsonaro é um bom nome, mas eu não sei se ele teria o apoio da população como um todo. E a própria Michelle, eu gosto muito do nome dela, independente do que o Bolsonaro falou sobre mim. Tarcísio, então, como preferência pessoal, a senhora não apontaria? A princípio, não. O ex-presidente Bolsonaro se tornou réu no caso da trama golpista. Como é que a senhora vê essas acusações, especialmente envolvendo a minuta do estado de defesa de sítio? Eu acho que é um absurdo. Como é que um artifício, uma lei que está dentro da Constituição Federal, pode ser golpe? Eu acho que isso não tem nada a ver. Primeiro, porque não foi colocado de fato, pode ter sido aventado, mas não foi colocado em votação. Segundo, que não houve golpe. Lula teve o poder, pegou o poder e continuou no poder numa boa. O que teve foi uma manifestação de alguns vândalos, com algumas pessoas também defendendo bastante os lugares. Não acho que teve nada a ver o golpe que aconteceu no final de 2022 e o início de 2023. E sobre as minutas, eu recebi uma minuta, era uma espécie de decreto, uma coisa assim, e perguntei na época para uma das pessoas do jurídico do presidente do Bolsonaro, do Palácio do Planalto, e ele me disse que era fake. Não acho que o Bolsonaro, acho que está aí impresso ou que eventualmente chegou na mão dele, chegou na minha mão também, e nem por isso eu tinha algum envolvimento com o golpe. Segundo as investigações, não tinha indício ou prova de fraude em 2022. A senhora considera que havia elementos para implementar um estado de sítio, de defesa, ou mesmo o artigo 142, que ela gravou vídeo defendendo isso? Não, eu não acho, mas também não acho que é crime você estudar o assunto. No fim de novembro de 2022, a senhora divulgou um vídeo que dizia: no dia 1º de janeiro, senhores generais 4 estrelas vão querer prestar continência a um bandido ou a nação brasileira? A nação brasileira. Não é hora de responder com carta de se dizendo apartidário. É hora de se posicionar. De que lado da história vocês vão ficar? O que a senhora quis dizer com é hora de se posicionar? Eu acho que era momento dos generais dizerem se o Lula era bandido ou não. Que coisa, hein, Carlinha? Que coisa, hein, meus caros? Vamos lá, meus caros, minhas caras, faltando 87 pilas, porque Jane chegou aqui e mandou uma super contribuição. Vamos lá, gente, faltando só 87 pilas para a gente fechar aqui essa meta. Vamos lá, meus queridos, minhas queridas. Daqui a pouco vai ter imagens da manifestação e minha crítica também. No dia seguinte que ocorreu uma audiência no Senado sobre os supostos indícios de fraudes nas urnas, em que se falou sobre eventual uso do artigo 142, em que a senhora estava, o contexto do vídeo era de outro tipo de posicionamento, não posso falar sobre isso porque é o motivo de um processo contra mim e que ainda está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. O relatório da PF em que o ex-presidente foi indiciado afirma que a senhora foi citada no depoimento do ex-comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, e que teria dito a ele: brigadeiro, o senhor não pode deixar o presidente na mão. O que a senhora quis dizer? Na verdade, eu falei para dar força ao presidente. O presidente tinha perdido as eleições e eu falei para ele dar uma força para o presidente. Na época, não respondeu nada e ele diz na Polícia Federal que respondeu que não faria nada de ilegal. Alguma coisa assim, ele não respondeu isso. Ele mentiu no depoimento dele. Eita! Ela acusa o brigadeiro de mentira, hein? Para tentar defender o Bolsonaro. Ele ficou em silêncio? Não, ele falou alguma coisa que eu não me lembro bem o quê. Que faz muito tempo. Se ele tivesse dito isso, teria dito: eu não estou te pedindo para fazer nada de ilegal. Quando a senhora diz dar uma força para o ex-presidente, havia uma expectativa de que houvesse algum caminho para que ele se mantivesse no poder? Existia sim, existia a possibilidade, por exemplo, do artigo 142, colocar não ele no poder, mas as Forças Armadas no poder, para depois fazer uma nova eleição com a tal com urna impressa. Mas assim eram comentários de algumas pessoas que a gente não via de fato acontecer isso de verdade, não tinha nenhuma ação para isso acontecer.
mas houve reuniões e conversas dentro do governo segundo as investigações. A senhora está dizendo que isso não aconteceu? Não participei. A gente ouvia dizer, né? Ouvia falar, mas eu não participei de nada. Dar uma força poderia estar dentro de um eventual uso do artigo 142? Eu não falei nada que pudesse dar a entender isso. A Folha foi bem nessa entrevista, tá? Botou a Zambelli quase que para se ferrar, tá? A senhora foi condenada à cassação e inelegibilidade pelo TRE de São Paulo e tem maioria de condenação no STF no caso da arma. Acredita que vai conseguir reverter esses casos na justiça? No caso da cassação, a gente tem o TSE agora para recorrer. É lógico que as chances são baixas, mas a gente vai recorrer e vai tentar. Se não, não só eu perco o mandato, mas os deputados que foram levados pelos meus votos. Em relação à condenação no STF por porte ilegal, eu ainda tenho sim esperanças. Acho que o Gilmar Mendes, o ministro relator e outros ministros já votaram. Eles eventualmente podem não ter visto o meu porte de arma lá na minha defesa, mas eu tinha porte federal. O Gilmar aborda esse argumento em seu voto. No caso das armas, a senhora considera que naquele dia foi proporcional o que aconteceu? Foi proporcional porque teve um tiro, e no momento que teve o tiro, que o policial caiu no chão, ele e o Luan Araújo, o homem perseguido, estava em flagrante delito, o policial tinha dado voz de prisão para ele, eram 4 homens que não só me ofenderam, cuspiram em mim, me xingaram, empurraram meu filho e me empurraram também. Aí quando ele foge, eu escuto o tiro, eu só saco a arma depois do tiro. Então ela foi proporcional, porque quando tem um tiro, você pode sacar a sua arma. Na verdade, até antes do tiro eu podia sacar a arma, né? Na verdade não, Zambelli. Depois a gente ficou sabendo que o tiro tinha sido disparado pelo próprio policial quando caiu, mas eu, ouvindo um tiro, tenho como pensar que poderia ter sido de outra pessoa, então acho que foi proporcional. Sim, pegando todo o contexto, eu não acho que eu estava errada. No vídeo, depois ele tinha ofendido a senhora, no momento que ele já está se afastando, é que a senhora começa a correr atrás dele. É o momento que eu caio, na verdade ele não está se afastando, o carro dele estava do lado contrário, pelo qual ele estava andando. O que aconteceu foi que ele me chamou de prostituta, e na hora a cabeça ferveu e eu queria bater nele. Minha ideia ali nunca foi sacar a arma, era dar um soco nele a princípio, depois que teve o tiro, eu tirei a arma. Aquilo foi só uma atitude infeliz que eu tive de ir atrás dele, infelizmente ali foi onde eu errei, de querer tocar uns tapas, uns socos com o homem, eu jamais ia ganhar um negócio desses. Como mulher, eu deveria ter ido embora, ter cuidado da minha vida, ter aguentado, mas naquele dia eu tinha passado a madrugada recebendo muita ameaça de morte e aquele alerta que eu estava acabou prejudicando o meu julgamento. Caso a senhora não consiga reverter a inelegibilidade, pretende voltar para a política depois? Pretende. Em 2030, não vão se livrar tão cedo de mim. Tem algo na sua trajetória política que a senhora se arrepende ou faria diferente? Esse dia de ter ido atrás do rapaz, eu devia ter entrado no carro e ido embora, como fazia todas as vezes que tentavam até hoje, que tentam brigar comigo na rua. Esse foi o único dia que eu não saí, infelizmente, mas me arrependo, eu deveria ter saído. Tem mais alguma coisa? Ter confiado ou me doado demais para algumas pessoas. Alguém em específico? Não. Eu não me arrependo de ter ajudado o Bolsonaro, sabe? Algumas pessoas podem achar que eu posso me arrepender. Eu não me arrependo, não. E eu vou continuar defendendo ele no que eu achar correto. Nossa, Carluxa Zambelli tem 44 anos. Moça. Moça. Essa é a mulher aí que causou nas eleições. Tem trechos da entrevista dela no Instagram da Folha que dá pra gente mostrar. Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Vamos lá. Vou botar aqui. Na verdade, eu falei da força do presidente, né? O presidente tinha perdido as eleições e eu falei para ele dar uma força para o presidente. Ele, na época, não respondeu nada. Ele diz na Polícia Federal que respondeu, que não faria nada de ilegal, alguma coisa assim. Ele não fez isso, ele não respondeu isso. Ele mentiu no depoimento dele. Ele não ficou em silêncio, não. Ele falou alguma outra coisa que eu não me lembro bem o que é, que faz muito tempo, mas ele não ficou em silêncio, mas também não disse nada, até porque se ele dissesse isso, né, eu não vou descumprir a lei, eu não vou fazer nada ilegal, não sei o que, eu teria dito, não estou te pedindo para fazer nada ilegal. Então, ele mentiu no depoimento da Polícia Federal. Na verdade, eu falei da força do presidente, né? O presidente tinha perdido as eleições e eu falei para ele dar uma força para o presidente. Ele, na época, não respondeu nada.
E ele diz na Polícia Federal que respondeu, que não faria nada de ilegal, alguma coisa assim. Ele não fez isso, ele não respondeu isso. Ele mentiu no depoimento dele. Ele não ficou em silêncio, não. Ele falou alguma outra coisa que eu não me lembro bem o que é, que faz muito tempo, mas ele não ficou em silêncio, mas também não disse nada, até porque se ele dissesse isso, né, eu não vou descumprir a lei, eu não vou fazer nada ilegal, não sei o que, eu teria dito, eu não estou te pedindo para fazer nada ilegal, então, ele mentiu no depoimento da Polícia Federal. Essa daí é a Carla Zambelli, dizendo que o comandante da aeronáutica mentiu. Gravíssimo. Ela defendendo o Eduardo e a Michelle Bolsonaro e depois se arrependeu para a Folha, né? Eu acho que tem a Michelle, né, a esposa do Bolsonaro, que é uma excelente candidata. O Tarcísio também é outra opção. Ele hoje é uma pessoa que agrada também à esquerda, né, o Tarcísio. E agrada ao sistema, porque ele tem uma certa entrada pelo STF, tem amizade com alguns ministros. Então, eu acho que talvez o Tarcísio seja um bom nome na perspectiva do Bolsonaro, né? Agora... Xanda tá certo, ela rasteja mesmo, é nojento os atos da Zambelli, né, gente? Que coisa. Uma perspectiva. Na minha perspectiva, eu acho que o Eduardo é um bom nome, o Eduardo Bolsonaro, mas não sei se ele teria o apoio da população como um todo, né? Dependendo do trabalho que ele fizer nos Estados Unidos, acho que ele pode voltar com uma grande força. E a própria Michelle, eu gosto muito do nome dela. Independente do que o Bolsonaro falou sobre mim, eu acho que a Michelle é uma pessoa bastante serena, pacífica, calma, ela consegue ajuntar a gente em volta dela, né? Então, acho que seria um bom nome. E tem se falado dela para senadora, mas acho que para candidata a presidente, eu acho que seria bacana. E o Tarcísio, então, a senhora, como uma preferência pessoal, não apontaria? A princípio, não. Zambelli. Perseguição armada, vamos ver aqui também ela se vê abandonada, vamos lá. Tem algo na sua trajetória na política que a senhora se arrepende ou faria diferente? Esse dia de ter ido atrás desse rapaz. Eu devia ter entrado no carro e ido embora. Como eu fazia sempre, todas as vezes que tentava, até hoje, né? Que tentam brigar comigo na rua. Se arrependeu. A senhora se vê, de certa forma, abandonada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro? Sim. Esperava apoio, né? Durante tanto tempo, desde 2013. Eu fui eleita em 2018, mas desde 2013 eu apoio o Bolsonaro, né? Antes... eles têm, ela tem uma noção, essa esquerda que ela fala que apoia o Tarcísio, a galera do Dória, a galera da direita liberal. E ela acha que isso aí é a tal da esquerda fabiana. É uma loucura isso aqui, gente. Uma loucura. Gente, vamos fechar esses 87 faltando aí de superchats. Vamos fazer as contribuições aqui. Já vou falar dos protestos de ontem da esquerda. Vamos lá. Como ativista, nas causas dele, ajudei na eleição de 2018, durante todo o governo, eu acho que eu fui uma das pessoas de mais linha de frente dentro do Congresso para poder defender o governo, o presidente, enfim, e eu esperava que ter algum tipo de retribuição em relação a isso, né, ou seja, contar com a amizade dele nesse momento difícil. Mas eu acho que não só eu, como outras pessoas também perderam a amizade do presidente no momento que precisavam, né? É isso aí, meus caros. Muito bom pra gente poder seguir aqui. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix.
chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.